Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Difícil fechar, hein? A manhã foi muito forte, muito boa. E certamente, ouvindo o que a gente já ouviu até agora, me inspirou. Certamente tem tocado o coração de todos aqui também. Hoje a gente está aqui continuando Pais e Filhos, né? Eu sou Marcelo Pimentel, sou membro dessa igreja desde 2018, finalzinho de 11. 2011, né? 2011. 2012, finalzinho de 11. E juntos com a Paula, minha esposa, pai de Alice e Vitória, e talvez meu ponto mais famoso, que eu sou filho de Heloísa, a dona Lolo, que está aqui, pinta os quadros na ceia também, e está com a gente sempre. E é um privilégio servir nessa igreja, porque ela vive todos os dias os momentos dos planos de Deus para conosco. E hoje a gente veio falar exatamente sobre isso, vivendo a abundância quando buscamos os planos de Deus, e isso a gente queria começar orando para que Deus fale, não a gente. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, falando, Senhor, das maravilhas de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós, e te pedimos que mais uma vez, Senhor, não sejamos nem eu nem Alice aqui, mas a Tua vontade sendo dita através das nossas vidas. Amém. É um desafio estar aqui, mas muito feliz e muito sentindo muito a responsabilidade de falar para vocês. Eu queria começar lendo o versículo que é o tema dessa conferência, que está em Efésios 3. E diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. E aí, eu e a Alice estávamos conversando, pensando o que a gente vai falar, pai e filho, numa conferência de liderança para pastores e líderes, e a gente pedindo a Deus, e decidimos que a melhor forma de falar hoje aqui com vocês seria testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, eu quero começar com a minha história e como que ela se transiciona para a história da Alice. Eu sou filho de pastor evangélico e de uma professora, dona Heloísa, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando eu falo subúrbio, não é subúrbio glamour, é roots, Campo Grande, para quem conhece. E meu pai sempre teve a visão de serviço. Ele era aquele pastor que viveu a vida dele, tinha um chamado de dedicação à vida ao próximo. E foi inúmeras vezes que a gente teve a oportunidade, o privilégio de presenciar o pastorado dele, da minha mãe, naquela igreja. E a gente cresceu vendo aquilo, mesmo que inconscientemente, logo depois, no futuro da vida, a gente percebe o que vai acontecendo, mas o fato dos pais darem o testemunho, viverem uma vida em que seus filhos podem olhar com orgulho e inspiração, foi extremamente um privilégio, uma bênção de Deus para a minha vida, e isso permeou também na minha vida adulta. Só que eu não tinha o chamado pastoral. Apesar da minha mãe orar constantemente, era uma forçação de barra: você tem que ser pastor, você tem que ser pastor. O fato é que eu entendia que eu poderia ser usado, mas em outro momento e de uma outra forma. E o meu negócio era empreender. Eu queria ser um empreendedor, mas não sabia como. Então, a minha história começa com eu revendendo chocolate para as minhas irmãs. A gente recebia a mesada, eu sabia o que elas gostavam, ia lá, comprava no depósito de doce, vendia para elas com um determinado lucro, e aí eu fazia o dinheiro crescer. Depois eu percebi que isso dava certo, comecei a
vender coisa fora de casa, ali na barraquinha, até o extremo de comprei um isopor, fui vender picolé na rodoviária da igreja. Imagina, os membros da igreja começaram a ver o filho do pastor vendendo picolé na rodoviária, foram para o meu pai e minha mãe: meus irmãos, está difícil, vocês precisam de alguma coisa. E meus pais não entenderam, mas por quê? Não, porque a gente viu o Marcelo vendendo picolé na rodoviária, o negócio está difícil, vocês precisam de alguma ajuda. Mas não, eu tinha prazer em fazer aquilo, era aquilo que eu gostava de fazer. E é por isso que depois, o próximo passo, eu queria virar camelô, porque eu não tinha dinheiro para abrir uma loja, mas... e meu pai foi persistente, graças a Deus, a persistência dele e da minha mãe, para que eu continuasse estudando, para que eu fosse para a universidade, porque se dependesse de mim, eu já queria ir direto para o comércio. Mas aquilo certamente cresceu e meu sonho era vender carro. Eu gosto muito de carro e com 18 anos eu consegui um trabalho numa concessionária da Volkswagen no Rio de Janeiro, e aquilo para mim, eu cheguei ao topo da minha vida, porque era o meu sonho poder estar vendendo carro, principalmente porque a gente vendia a frota da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Imagina isso, a gente pegava os carros da polícia e tinha que levar no batalhão, aí era uma beleza, ligava a sirene, fazia um estardalhaço. Mal sabia eu o risco que eu estava correndo no Rio de Janeiro, rodando com o carro da polícia. Mas deu certo, estamos aqui, graças a Deus, isso é o que importa. E naquele momento, uma mudança aconteceu. Muitos de vocês conhecem a Paula, minha esposa, a gente se casou em 95 e em 97 foi uma primeira grande mudança na nossa vida. Deus abriu uma oportunidade para que a gente largasse tudo, vendesse tudo e fosse se mudar para a Inglaterra, para aquilo que seria um ano de inglês. Eu tinha terminado a faculdade de comércio exterior, precisava falar a língua e a gente foi para a Inglaterra. E aquilo que seria um ano, na verdade, se tornaram 14 anos morando lá. E a beleza do aprendizado que a Inglaterra nos deu foi que você saiu, entrou num avião aqui como um profissional, estava fazendo o que você gostava e pousou lá como literalmente um Zé Ninguém. Ninguém te conhece, ninguém tem obrigação nenhuma com você, você não tem histórico. E eu me lembro, eu e a Paula celebrando o nosso primeiro emprego, limpador, no meu caso, de golf club. A gente tinha que amanhecer 5 da manhã, 4:30 da manhã e limpar o golf club. Depois a Paula ia para a escola, limpar a escola, a gente ia para... depois para a escola, depois limpar escritório. Só sei que o nosso dia começava às 4:30 da manhã e terminava perto da meia-noite, e no outro dia tudo de novo. Mas isso chamou muito atenção, porque para nós teve um momento onde meu pai e minha mãe, e aqui eu falo para os pais, tiveram um despreendimento muito grande de nos deixar ir, de não tentar proteger, de nos deixar viver a nossa própria vida. E o verso que meu pai me deu, minha mãe me deram sempre, era aquele de Josué 1:9, que ele fala de: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. E era com essa certeza que a gente foi, mesmo não sabendo o que a gente encontraria. Toda vez que a gente ligava para o Brasil, e naquela época era difícil ligar para o Brasil, mas eles sempre falavam comigo: meu pai falava, você é meu José do Egito na Inglaterra. Está passando por momentos difíceis, mas alguma coisa vai acontecer, e você vai ver isso acontecer na sua vida. E teve um dia que marcou muito a nossa vida, que foi... eu tinha, depois de muito tempo, conseguido um emprego para trabalhar numa concessionária da Ford, lá na Inglaterra. E para mim aquilo ali foi a volta à dignidade, porque eu voltei para o mesmo emprego que eu tinha saído no Brasil, consegui. E aí eu e a Paula fomos passar o final de semana em Londres para celebrar aquele momento. E aí, quando eu volto no domingo à noite, ia começar de manhã, na segunda-feira, a gente chega domingo à noite em casa, tem uma carta me esperando. E a carta era
da concessionária declinando da oferta. E naquele momento eu tinha saído de todo o emprego que eu tinha deixado tudo e não sabia literalmente o que eu ia fazer. Eu precisava de viver daquele dinheiro. E naquele momento Deus foi fiel, eu saí andando, buscando emprego, literalmente no bairro, até que eu encontrei uma vendinha e a pessoa me deu um emprego. E botou lá que eu ia ser supervisor da vendinha. Eu falei, supervisor de quem? De você mesmo, mas esse é o cargo. Então, foi para o currículo supervisor, é isso que importa, ninguém precisa saber o quanto era. E naquilo, toda quinta-feira, tinha o jornal de emprego da cidade. E eu, sendo meu próprio supervisor, me permitia olhar o jornal de emprego enquanto estava trabalhando. E eu olhava aquilo e mandava currículo para outras coisas, até que eu entrei no mercado de varejo alimentar, que passou a ser a referência da minha vida, entrando no J. Sainsbury's, lá na Inglaterra. Mas ainda assim, nós tínhamos um desafio, que era como a gente fica aqui legalmente, como a gente permanece aqui. A gente não tinha dinheiro para poder bancar a nossa vida lá. E um grande milagre aconteceu. A gente conheceu na escola de línguas um casal de missionários ingleses que tinha um trabalho lá em Santa Catarina, em Joinville, e eles conversando, eles queriam conversar português com a gente falava inglês com eles, e um dia eles nos chamaram para ir na igreja deles. Naquela época não tinha Waze, era ainda tudo no mapa. E eu e Paula, despretensiosamente, vamos nesse domingo de manhã para essa reunião, quase desistimos, porque a gente não achava de jeito nenhum. Até que a gente falou, a última vez, vamos tentar, e se não for, não é para ir. E a gente conseguiu ir lá. Quando abre a porta, esse casal, que a gente nunca viu na vida, nos recebe com um abraço caloroso. E para quem conhece inglês, isso não é normal. A gente já sentiu a diferença. Participamos do culto, no final do culto, eles chamam eu e a Paula para se ajoelhar ao redor de todos eles e oram por nós. Imagina que você está entrando num pequeno grupo que você nunca foi antes. E aí, do nada, acontecem duas coisas que mudaram a nossa vida. A primeira dela, a esposa fala que ela recebeu de Deus uma revelação de que a Paula muito em breve engravidaria, e foi exatamente o que aconteceu. Está aqui para vocês o fruto dessa visão. E a segunda coisa que também aconteceu, que foi um milagre, esse senhor, que nunca tinha visto a gente na vida, ao final, quando a gente está indo embora, nos chama e fala o seguinte, ele vem com o envelope para mim e fala, isso aqui é para você. Eu falei, não precisa, não é isso, tal. Ele falou, não fui eu que decidi, foi Deus que mandou. Eu estava num lugar da sala, a minha esposa estava no outro lugar da sala, e Deus falou com nós dois, inclusive no número exato do valor. E aí a gente foi almoçar com esse casal. Na ida de volta para casa, a gente, curioso, estava desesperado para abrir aquele envelope, para ver o que estava acontecendo, né? Eu, no meio da autoestrada, falei, Paula, abre aí. E a Paula abriu, e era o valor da universidade da Paula, que a gente não tinha dinheiro para cumprir. E foi através disso que a gente conseguiu ficar mais 4 anos na Inglaterra legalmente. E nesse período eu mudei para o Walmart, e o Walmart trabalhou todo o processo de legalização do meu visto, e aí depois a gente fez visto de trabalho e depois fez toda a parte de nacionalização. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente tinha um sonho, mas um sonho que, humanamente falando, a gente não tinha condição de preencher. Mas com as orações e a visão dos meus pais, com a coragem de nos deixar ir, e com um pouco do que a gente ouviu aqui hoje, trabalhando como absolutamente tudo dependesse de você,
mas orando, pedindo a Deus que Ele abrisse as portas para aquilo que a gente sabia total incapacidade de ser nosso, somente de Deus. E a gente ficou lá, Vitória e Alice nasceram lá, e a Paula começou a trabalhar no município, e a vida foi prosperando, mas a gente sempre entendendo que o propósito de Deus era usar as nossas vidas para influenciar outros através dos locais nos quais Ele nos colocaria. E a gente começou um trabalho lá do Brazilian Christian Fellowship, que está lá até hoje. Em 2012, a gente volta para o Brasil, quando meu pai também sofreu de um linfoma também terminal, mas eu lembro que a última memória, que eu falo que foi o último presente que meu pai me deu, você morou fora tanto tempo, não quer ter aquela ligação que alguém do seu ente querido está indo, e eu já tinha voltado para o Brasil quando a gente recebeu a notícia de que ele estava doente, mas na data que ele morreu, na verdade eu estava nos Estados Unidos a trabalho no Walmart. Mas pegamos o voo de volta, mas o meu voo atrasou. E eu acho que atrasou de propósito, porque eu tenho a visão de chegando no velório do meu pai, e atrás o culto já tinha começado, e eu vejo chegando, e esse palco, no caso da igreja que ele pastoreava, lotado de pastores, tinham mais de 150 pastores, e eram pastores que ele tinha ordenado durante a carreira deles, que vieram do Brasil todo para honrar o trabalho que ele tinha feito e respeito por ele. E isso para mim deixou uma marca da importância que nós temos de não ter uma vida que não vale a viver. A nossa vida tem que deixar um legado. Quando a gente for, tem que ter marcado alguém. E é isso que a gente trabalha muito em casa, conversa com as meninas, de que é uma vida que se vive em abundância, é uma vida que deixa propósito, que deixa legado. E aí é um ótimo momento para fazer uma transição, para ouvir um pouco de como isso se manifestou na vida da Alice. Eu queria começar lendo um versículo com vocês, que está em Jeremias 29:11, e diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo, eu tenho ele como um versículo da minha vida. No dia que eu tinha a vontade de fazer faculdade, e minha ideia inicial era fazer faculdade aqui, mas eu só queria uma faculdade. E eu não passei nessa única que eu queria. E eu lembro que eu fui para casa e eu chorava, e minha mãe leu esse versículo para mim, e desde então ele tem me acompanhado. E a gente recebeu a missão de falar sobre isso, assim, sobre essa abundância na fé. E a fé é a gente acreditar muito nisso, de que Deus tem os planos, e os planos para dar um futuro próspero e um futuro abundante para a gente. Eu não tenho como explicar para vocês, nos pouquíssimos minutos que me restam, o tamanho do privilégio que é ser filha da minha mãe e do meu pai, e de ter nascido dentro dessa família. Mas, dito isso, e vocês ouvindo já a história deles, a gente, como todas, não somos uma família perfeita. E meu pai veio aqui e contou uma história de como Deus abre as portas e como as coisas prosperam e como existe abundância quando a gente faz os planos de Deus e segue os planos que Deus tem para a nossa vida. E eu acho que eu estou aqui e eu posso falar para vocês que o contrário também é verdade. Quando eu tinha, no auge dos meus 18 anos, eu entrei num relacionamento que estava completamente fora dos planos de Deus para a minha vida. E meus pais me avisaram, pessoas me avisaram, mas eu, naquele momento, decidi continuar naquilo, e eu insisti naquele erro por mais de 2 anos. O que eu posso dizer para vocês, que é muito difícil assim, falar para uma sala cheia de pastores e adultos, e jovens, e
seniors e pessoas muito mais experientes do que eu. O pastor Sidney chamou para vir aqui e eu fiquei assim, o que eu vou falar para essas pessoas? Eu acho que eu poderia aprender muito mais. Mas eu fiquei orando muito para tentar entender qual era a perspectiva do que eu poderia falar. E eu acho que eu posso reforçar esse ponto de que quando a gente tenta andar numa direção que não é o que Deus tem para a nossa vida, que não são os planos de Deus para a nossa vida, não existe abundância, as coisas não prosperam, não existe paz, não existe saúde. E o pastor Sidney falou, eu perguntei para ele, um dia eu falei, o que você quer que eu fale? Porque eu não sei mesmo, assim, como que eu posso estar aqui, né? E eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha e falei, será que ele quer que eu conte essa história? Porque eu não quero falar disso. Eu acho que não tem muito a ver, se fosse para jovem, né, uma coisa, mas eu acho que esse é o ponto. O ponto é que, independente da situação, e aí essa foi a minha história, que, pela graça de Deus, eu saí daquele lugar, mas qualquer que seja a sua história ou a sua situação, a verdade é que não existe abundância quando a gente não segue aquilo que Deus tem para a nossa vida. As portas se abrem, as coisas dão certo, e as coisas prosperam, e os milagres acontecem quando a gente está andando em direção àquilo que Deus tem planejado. Quando a gente busca e consegue entender, e ora e trabalha em direção àquilo que são os planos de Deus, que são os sonhos de Deus para a nossa vida, os sonhos de dar um futuro, de dar esperança para a gente. Mas quando a gente não vai nesse caminho, não existia abundância no relacionamento com a minha família, com amigos, com saúde. E no momento em que eu entendi isso e deixei para trás um caminho que não estava nos planos de Deus, a abundância voltou. A esperança voltou, a saúde voltou, as amizades, o relacionamento com a família, tudo foi restaurado, tudo realmente é um milagre, assim, e ver e olhar para a nossa vida e para tudo que aconteceu depois disso. É uma história muito simples, mas eu imagino que cada um tem a sua versão disso, de uma situação que às vezes a gente não entende muito bem, ou a gente não sabe o que fazer, ou a gente acha que está indo numa direção porque é aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente deseja, ou acha que é o que deveria ser feito, mas quando não está alinhado com o que Deus tem para nós, não dá certo e as coisas não prosperam. E acho que é isso que a gente queria falar, assim, é que a abundância de verdade, a abundância e a paz e tudo o que vem junto com ela existe quando a gente vive os planos de Deus. Deixa eu aproveitar. Desculpa. Esqueci, mas tem mais um versículo que eu queria ler, uma passagem que eu queria ler para vocês, que está em Salmos 33, que eu achei. É muito forte o que está escrito, mas se aplica muito para a nossa história e para todos nós. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Os planos que não são do Senhor se frustram, Ele destrói os planos das nações, imaginem os nossos, cada um de nós, né? Mas aquilo que são os propósitos do Senhor permanecem por gerações e gerações. Alice falando me dá um orgulho enorme da coragem dela de falar isso.
E ontem a gente viu e ouviu o pastor McCord falando sobre carregar a maca uns dos outros. E esse foi um momento muito difícil para nós enquanto família, e certamente para eu e Paula como pais. E a gente teve muito apoio aqui, Sidney e Kátia principalmente nos apoiando. E teve uma coisa que o Sidney falou para mim uma vez, e talvez isso seja importante porque alguns de vocês possam estar passando por isso, que foi entrega para Deus. Da mesma forma que a gente fala, trabalhe como se tudo dependesse de você, ora como tudo, porque tudo depende de Deus. Existem momentos nesse processo relacional entre pais e filhos que nós, enquanto pais, queremos forçar goela abaixo o processo de mudança. Porque aquilo é tão óbvio para a gente que está de fora que a gente não entende como, mas que esse processo é feito e trabalhado por Jesus Cristo na vida de cada um de nós individualmente. E o nosso desafio, e para mim foi Deus falando através do Sidney, foi: agora você tem que entregar para Deus. Eu me lembro tendo uma conversa com a Alice e falei o seguinte: olha, eu já te falei absolutamente tudo que eu podia te falar. Eu já fiz absolutamente tudo que eu podia fazer e falar. Então agora eu estou oficialmente diante de Deus te entregando para Ele. E quero que você saiba que eu vou estar aqui na hora que você estiver pronta para voltar. Mas que a partir de agora, essa relação vai ser você e Deus. E talvez foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Para quem trabalha em negócios, né, eu lidero uma companhia enorme e o tempo todo tendo que tomar decisões difíceis, e quando toca a família, negócio vira nada. Vira absolutamente nada. E foi naquele momento que Deus tocou na Alice, Deus trouxe paz, trouxe renovação, e foi Ele que fez, não foi a gente. Às vezes a gente tenta fazer. Então, que nós, enquanto pais, possamos ter atenção para não atrapalhar o mover de Deus, tentando fazer algo que é dele para fazer. Mas quero falar para você que é jovem também, que deve estar passando por uma situação como essa. Teve um ponto que mudou isso tudo, que foi a coragem da Alice de entender que estava errada e de ter a humildade de voltar. Muitas das vezes, a gente até sabe, mas dá o braço a torcer, voltar atrás. O nosso orgulho é tão grande que ele nos impede de voltar para o caminho. Ore a Deus, peça a Ele coragem. Eu sei que é difícil, mas Ele dá a força que nós não temos e a coragem que nós não possuímos para que a gente tome o movimento de retorno ao lar, de retorno à relação com Deus. Então, minha conclusão para vocês é: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olhando para a nossa história de gerações, de recomeços, de tropeços e retornos, a gente aprendeu que a abundância está em cumprir o propósito de Deus. E essa abundância está em buscar a vontade de Deus. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as fases, em todas as situações diferentes. Talvez você esteja aqui hoje no momento de dúvida, no momento de transição, no momento de separação, ou esperando uma resposta de Deus. E às vezes a gente está tentando seguir os nossos próprios planos. É difícil entender exatamente o que Deus tem para a gente, né? Se fosse fácil, a gente tivesse um telão e é isso aqui. A gente não sabe sempre, mas começa no coração, começa de dentro, a intenção e a busca diária, e você querer agradar a Deus e querer seguir os planos dele. Então, por isso, a nossa oração
é que hoje cada um daqui saia com essa certeza: a verdadeira abundância está em viver os planos de Deus. Que você possa dizer como Paulo em 2 Timóteo 4:7, e um dia olhar para trás e dizer como meu pai pôde dizer quando ele terminou a carreira dele: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês e abençoe a relação e o futuro de cada um de nós com Deus no propósito de Deus. Obrigado. Deus Amém. abençoe.